Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Química, ou melhor, de Físico-Química do 10º ano, neste caso no tema da Química, ainda dentro dos modelos atómicos, número atómico, número de massa e isótopos. Iniciarei então a resolução de alguns exercícios práticos que vão tocar nas ideias presentes nos dois vídeos teóricos que fiz. Podem consultar esses vídeos teóricos na lista de Físico-Química 10º ano no YouTube, ou então podem aceder ao site www.matematicanamocho.com e se acederem ao 10º ano, entrarem na disciplina de Química e tem lá alguns problemas resolvidos em vídeo com ordem sequencial, ou seja, está mais organizado o material lá no site. Bem, vamos então resolver aqui duas questões. Vou começar então por questões de verdadeiro ou falso, né, corrigindo as afirmações falsas, afirmações essas que têm a ver com os dois vídeos teóricos que fiz previamente. Relativamente aqui à segunda questão, diz-nos o seguinte: classifique cada uma das afirmações seguintes como verdadeira ou falsa, corrigindo as afirmações falsas. Vou fazer a correção falando, não vou escrever, senão o vídeo ficaria bastante longo e penso que ao referenciar ou justificar a falsidade da afirmação, vocês saberão com certeza a escrita. Então a primeira afirmação diz-nos o seguinte: a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Bem, esta afirmação é falsa. É falsa, isto seria verdade no modelo Dalton. Se lembram do primeiro vídeo que fiz da evolução dos modelos atómicos, Dalton então definiu o modelo atómico como um átomo sendo a partícula mais pequena e indivisível. Isso é falso. Com o decurso da história existiram outras experiências que provaram que a matéria é constituída por partículas subatómicas, ok? Partículas subatómicas que são mais pequenas do que os átomos. Sendo assim, a primeira afirmação é falsa e podemos corrigir desta forma: a matéria é constituída por partículas subatómicas mais pequenas do que os átomos. Segunda afirmação: no átomo existe um núcleo constituído por prótons e eletrões. Falso. Quem é que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Os eletrões encontram-se fora do núcleo, na nuvem eletrónica. Afirmação C. Num átomo, o número de eletrões é igual ao número de prótons. Verdade. Um átomo é uma partícula neutra, ok? É neutra, não tem carga, ou melhor, a carga é nula. As cargas positivas anulam as negativas. Daí que no átomo o número de prótons é sempre igual ao número de eletrões. Afirmação D. Os eletrões são as partículas que mais contribuem para a massa do átomo. Falso. Os eletrões são as partículas que menos contribuem para a massa do átomo. Seria uma forma de corrigir. Outra seria dizer que os prótons e os neutrões, que são os que se encontram no núcleo, lembram-se daquela história do núcleo ser muito denso, toda a massa do átomo está praticamente concentrada, toda ela no núcleo, o que faz com que os prótons e os neutrões são as partículas que mais contribuem para a massa de um átomo. A massa do eletrão, comparando com o próton e com o neutrão, é completamente desprezível. A afirmação é: todos os átomos do mesmo elemento têm a mesma massa. Falso. Podemos estar perante isótopos. O que é que são isótopos? Vimos isso no vídeo anterior. São átomos do mesmo elemento químico, mas que variam o seu número de massa. Ou seja, têm o mesmo número de prótons, mas variam o número de neutrões, o que faz com que existam átomos do mesmo elemento que tenham massas diferentes. Daí a afirmação ser falsa, porque podemos estar perante isótopos. Afirmação F. Um elemento é caracterizado pelo número de prótons, isto é, pelo seu número atómico. Exato, verdadeiro. O número atómico é o que caracteriza o elemento e é exatamente dado pelo número de prótons que esse determinado elemento tem. Afirmação G. A massa atómica relativa de um elemento é sempre igual à massa do seu isótopo mais pesado. Bem, eu relativamente a esta afirmação ainda não abordei num vídeo teórico. Será o vídeo que eu depois farei, depois de resolver alguns exercícios dentro disto que vimos previamente, terá a ver com o cálculo da massa atómica relativa. Posso-vos já dizer que esta afirmação é falsa, porque o cálculo da massa atómica relativa de um elemento é sempre igual, não à massa do seu isótopo mais pesado, mas é sempre igual à média ponderada da abundância
dos seus isótopos. Falarei um pouco desta questão mais aprofundado, obviamente, no cálculo que farei num dos próximos vídeos. Esta afirmação seria falsa, ok? A massa atómica relativa vai ser calculada através de uma média entre a abundância dos isótopos. Questão 3, também, obviamente, verdadeiro ou falso. Classifica as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas, corrigindo as afirmações falsas. Isótopos, afirmação A. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, certo, tudo bem até aqui, que diferem no número de prótons, falso. Os isótopos diferem no número de massa, que, por implicação, difere no número, não de prótons, mas de neutrões. Ou seja, esta afirmação é falsa. Podiam corrigir, isótopos são átomos do mesmo elemento químico que diferem no número de massa, ou então podiam dizer diferem no número de neutrões. Afirmação B. O número atómico indica o número de prótons de cada elemento de um determinado elemento químico, certo? O número atómico define o número de prótons de um determinado elemento. Ou seja, esta afirmação é verdadeira. Afirmação C. O número de massa representa a soma do número de prótons, certo, com o número de eletrões, falso. O número de massa representa a soma do número de prótons com o número de neutrões, ok? Não se esqueçam disso. O número de massa é sempre a soma de prótons com o número de neutrões, não com eletrões. Daí esta afirmação ser falsa. Afirmação D. Os isótopos do mesmo elemento têm características químicas semelhantes, certo? Não são iguais. Aqui não diz que é igual, diz que os isótopos, visto que serem do mesmo elemento, né, têm características químicas semelhantes, certo? É verdade. Afirmação é, quando dois átomos têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de neutrões, dizem-se isótopos. Falso. Para serem isótopos, precisam ter o mesmo número de prótons, ok, o mesmo número atómico, mas diferente número de neutrões. Por isso é que são isótopos, o que vai fazer a diferença no tal número de massa que vimos imediatamente no vídeo anterior. Bem, fica então aqui a resolução destas questões de verdadeiro ou falso, para fazermos assim um apanhado um pouco daquilo que vimos nos vídeos anteriores. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Farei ainda mais 2 exercícios práticos resolvidos em vídeo sobre isto que vimos nos vídeos teóricos e só depois avançarei para o cálculo da massa atómica relativa. Vá, um abraço.